Graças a Deus, irmãos, por mais este hino que nós acabamos de entoar, não é? Rude Cruz. Queridos, a situação continua assim um pouco difícil, né? A gente em casa, não pode sair de quarentena. Ontem, o governo do nosso estado ampliou esta quarentena e estabeleceu agora até o dia 20 deste mês. A gente vai continuar assim em casa. Ninguém pode cultuar, ninguém pode se juntar. Mas, queridos, eu digo sempre que em meio a toda esta situação, o Senhor não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai nos dar graça para vencer essa tempestade. Ele vai nos abençoar e nós iremos chegar do outro lado de posse de vitória, não é? E eu digo sempre, nós iremos voltar mais renovados, com a nossa fé mais firme, dando glória a Deus. Queridos, nós tomamos como leitura desta noite, para fazer uma rápida meditação com os irmãos, o livro de 2 Crônicas, uma leitura já muito conhecida, no capítulo 7, versículo 14 e 15, e eu quero repetir somente o versículo 14 que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Queridos, em toda a história da igreja, ela viveu momentos de muitas dificuldades, não é? De muitas dificuldades. Agora não só a igreja, mas o mundo inteiro passa por uma grande dificuldade, por uma grande tempestade, por uma grande luta. E enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui, neste mundo, né? A palavra de Deus diz que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos celestiais, mas por enquanto estamos aqui. E como nós estamos aqui neste mundo material, a Bíblia nos diz que neste mundo nós teremos aflições e tribulações. Glória a Deus. Então, queridos, isto não é novidade para a igreja de Deus, que a palavra de Deus é muito clara: neste mundo tereis aflições e tribulações, mas a Bíblia diz: tendes bom ânimo. Glória a Deus. Ou seja, no meio da aflição, no meio da tribulação, Deus está dizendo: tenha bom ânimo. Amém. Tenha bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Ele esteve aqui, passou por tribulações e aflições, queridos, muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Eu creio que com 1% do que ele passou, eu e você certamente teríamos desistido. Mas ele não desistiu. Glória a Deus. E um dos momentos que marcou profundamente a vida de Jesus foi lá no Monte das Oliveiras, quando diz a palavra de Deus que ele lá no Monte das Oliveiras, o seu sofrimento foi tão grande, e ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ali diz a palavra de Deus que o seu suor se transformou em gotas de sangue ao ponto de jorrar pelo chão. Queridos, dando uma paradinha aqui, quem já sofreu na vida
É bem verdade que muitas vezes a gente ouve relatórios de alguém que conta um sofrimento tão grande que a gente fica pensando, meu Deus, como foi que este irmão, como foi que esta irmã conseguiu resistir a um sofrimento tão grande? Um dia desse eu via com muita tristeza na televisão uma reportagem de uma irmã, uma crente, né? Uma reportagem de doer o coração. Aquela irmã com 11 pessoas dependentes químicos dentro de casa, 11 filhos, filhas, noras, genros. E eu disse, Deus, como é que essa irmã ainda está de pé? Porque, queridos, ter só um dentro de casa, pense no problema. Ter só um dependente, a gente não vai entrar em detalhes não, porque vocês conhecem a situação. Ter um já é muito difícil, imagine 11. E tantos outros problemas. Mas, queridos, eu nunca ouvi dizer que alguém sofreu tanto ao ponto do seu suor se transformar em sangue. Eu nunca vi. E a Bíblia diz que o sofrimento de Jesus foi tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue e jorrava pelo chão. Mas ele disse, neste mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Glória a Deus. E lá na cruz do Calvário, em determinado momento, ele disse, Pai, tudo está consumado. E a minha vitória e a tua vitória é porque ele foi afligido, ele sofreu, ele padeceu, mas ele foi até o final. E nós hoje estamos de posse de vitória. Então, como eu dizia, queridos, em toda a história da igreja, em toda a história, a igreja passou por momentos de grandes tribulações. Apenas agora em 2020, nós estamos vivendo mais uma tribulação. Mas o Senhor está nos orientando e dizendo o que fazer. Lá na saída do Egito, não é? Quando Deus mandava aquelas pragas, no final ele mandou a maior de todas as pragas, que era o extermínio de todos os primogênitos, de todas as casas, de todas as famílias. Mas ele teve um cuidado especial com o seu povo. Amém? Ele teve um zelo especial para com o seu povo. Ele chamou Moisés, estabeleceu a Páscoa, a primeira Páscoa, e ele diz, depois que sacrificar os animais, depois de sacrificar os animais, passe nos umbrais, nas ombreiras das portas, o sangue, glória a Deus, o sangue. E arde que, meia-noite, quando o anjo da morte passar, que vê a marca do sangue na porta, ele vai passar direto, e aquela família, aquela casa não será atingida. Glória a Deus. E assim aconteceu. E a praga chegou inclusive na casa de Faraó, ceifando o seu primogênito. Queridos, eu quero te dizer, estamos vivendo, é bem verdade, uma epidemia, uma praga não deixa de ser, mas nos umbrais da tua casa está lá o sangue carmesim. Amém, queridos? Está o sangue carmesim, e você, a tua casa, a tua família não será atingida. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, queridos, em todas as situações, em todas as dificuldades, Deus deu a saída. Deus disse, faça assim, faça assim, faça assim. Lá no Egito, Deus disse, sacrifique e coloque o sangue na porta.
nos umbrais da casa. Quando Josué estava agora com a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, que havia saído lá do Egito para Canaã, ele se deparou com um momento de muita dificuldade. Estava diante do povo de Deus o Rio Jordão, e ele precisava ultrapassar o Rio Jordão. Como ultrapassar o Rio Jordão? Aí Deus disse: Josué, tem uma saída. Está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Eu estou dizendo que para todas as situações, Deus sempre tem uma saída especial para o seu povo. Deus sempre tem uma estratégia para o seu povo. E quando agora Josué se via com o povo aflito, porque diante deles estava o Rio Jordão, Deus disse: chame o povo e fale ao povo. E lá em Josué capítulo 3 e o versículo 5, Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, não é? Josué chama o povo, toda a congregação se coloca diante de Josué. Irmãos, tem situações em que é necessário conserto, né? Deus não pode operar quando a situação da igreja está assim de qualquer maneira, né? Deus não opera no meio do seu povo de qualquer maneira, não. É necessário conserto, é necessário que as coisas sejam colocadas em seus lugares, como Deus quer. E naquele momento, certamente, o pessoal, o povo de Deus, precisava se consertar. Aí Josué chama o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Graças a Deus, é tão bom, Deus é tão perfeito, Ele é tão poderoso, que Ele não disse para o mês, para o ano, quem sabe depois, daqui a algum tempo, não. Mas Ele disse: se houver santificação, amanhã, glória a Deus, amanhã vocês vão ver milagres, amanhã vocês vão ver maravilhas. Amém, queridos? Quer ver maravilha? Na tua casa, no meio da tua família, coloca tudo no lugar, arruma a tua casa, amém? Glorifica o nome do Senhor, te santifica, porque tu vais ver milagre acontecer. Glória a Deus. Então, queridos, em todas as situações, em todos os momentos de dificuldade da igreja, Deus deu uma saída. Amém? Amém? E na leitura que fizemos nesta noite, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, essa palavra do Senhor, ela tem um endereço certo. Ela diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, queridos, qual é o endereço? Para quem Deus está falando? Para quem Deus está se dirigindo? Para o governador? Para o presidente? Não. Glória a Deus. Ele está falando diretamente para o seu povo. Deus tem negócio com o seu povo, amém? O estreito de Deus é para com um povo especial, é para o povo dele. E ele disse: se o meu povo, agora ele coloca uma condição, né? Uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí eu quero dar uma paradinha. Glória a Deus. Olha aí, Deus está exigindo de mim
e de você humildade. Se humilhar, a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Amém? Humilhai-vos. Irmãos, Deus não está dizendo a mim e a você que sejamos, desculpe a expressão, capachos. Não, nada disso. Amém? Diante dos homens aí, devemos estar de pé, de cabeça erguida. Amém? Você é um varão de Deus, você é um varão dos céus. Amém? E não tem que estar se arrastando para ninguém aí fora, não. Mas ele está dizendo, a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele agora diz para a igreja: se o meu povo se humilhar. Irmãos, quando o povo de Deus se humilha, Deus aparece. Glória a Deus. Deus aparece. Irmãos, quando nós nos humilhamos verdadeiramente diante do Senhor, sabe o que é que acontece? Você mexe com o coração de Deus. Glória a Deus. Você mexe com o coração de Deus. Você se lembra daqueles dois homens, não é? O fariseu e o escriba, né? Aquela oração, não é? O outro tão arrogante: eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu faço, eu aconteço, eu não sou como esse aí não. Glória a Deus. Quanta soberba, quanta exaltação, não é? Deus não opera na vida dos soberbos. Do contrário, a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Glória a Deus. E eu digo sempre que aquele irmão, aquela irmã que é humilde, Deus coloca em lugares, em posições que ele jamais esperava. E muitas vezes aquele irmão, na sua humildade, aquela irmã, na sua humildade, ela diz: mas eu aqui, meu Deus, eu aqui. Mas sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é isso, queridos? É a tua humildade. É Deus trabalhando na tua humildade. E a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Eu não querendo fazer propaganda de mim mesmo, né? Deus é minha testemunha. Eu quero com toda a humildade, só relatar para os irmãos experiências da minha vida, né? Eu fui há anos passados, eu fui indicado para ser diretor lá na ilha de Fernando de Noronha. E eu estava indo para lá, para tomar posse. E lá nas alturas, no avião, eu orava a Deus: Deus, eu aqui em cima deste avião, para ir agora para aquela ilha, para assumir este cargo. Senhor, só Tu és Deus na minha vida. Glória a Deus. E ali, irmãos, eu atribuía, não é, tudo a Deus. É como eu sempre digo, né? Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo depende de Deus, não é? Nós não temos méritos nenhum, nós não temos capacidade nenhuma. Tudo é Deus, tudo é Deus. E aqui no estado de Alagoas não foi diferente, né? Não tem sido diferente o que Deus tem feito na minha vida. Mas em todos os momentos, em todas as situações, eu olho para cima e digo: Deus, só Tu és Deus. Para Tu toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém. Aí a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. E os arrogantes? E os soberbos? O que é que Deus faz com eles? A Bíblia diz que Deus abate. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus abate. Ao mesmo tempo que Ele exalta aquele que é humilde, Jeová abate o exaltado. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor nesta noite, a primeira coisa que Ele fala: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
Glória a Deus. Queridos, e aí eu me lembrei, sabe de quê? De um povo que não era nem povo de Deus. Não era povo de Deus. Eram incrédulos. E Deus estava indignado com eles. E Deus disse que iria destruí-los. Está aqui em Jonas, não é? Jonas, no capítulo 1 de Jonas, versículo 2, Deus diz a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Queridos, era um povo tão pecaminoso, a malícia era tanta que estava incomodando a Deus, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, não é? Já estava incomodando a Deus, e Deus disse: Jonas, eu vou destruir, diga a cidade. Jonas passou por todo aquele processo que vocês já sabem, e no capítulo 2, versículo 2 também, o Senhor novamente fala com Jonas. Jonas já está em Nínive e diz: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, Deus já tinha dado toda a mensagem a Jonas. Ele disse: Jonas, vá e entregue a minha mensagem para o povo. Queridos, claro que a mensagem foi muito dura, não é? Para rebeldes, Jeová tem mensagem dura. Amém. Porque Jeová tem mensagem dura para aquele que é rebelde, para aquele desperte, para que ele entenda a vontade de Deus na sua vida. Amém? Para que ele possa novamente se chegar ao Senhor. Quantas vezes Deus tem se utilizado de vasos na nossa própria igreja, né? E dá uma mensagem tão dura para alguém. Irmãos, não é maldade de Deus não é ruindade de Deus não, é porque Deus quer que este irmão, que esta irmã desperte, amém? Glória a Deus. E feliz daquele que abre os seus ouvidos e aceita a palavra, a orientação, a exortação do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, não é? Ele diz que o Pai, não é? Exorta o filho que ama. Amém? Que ama. Se o pai não amar, deixa ele de qualquer maneira. Mas quando o pai ama, ele corrige, não é? E Deus fala com Jonas, entrega a ele toda a mensagem e diz: leve ao povo, leve à cidade. E Jonas agora começa. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ainda 40 dias e esta cidade vai ser destruída. Glória a Deus. Irmãos, que mensagem dura, não é? Que mensagem pesada. A cidade rebelde, cheia de malícia. O homem de Deus chega lá. Eu imagino Jonas de rua em rua, de praça em praça, anunciando que o Senhor, dentro de 40 dias, iria destruir a cidade de Nínive. Agora, queridos, eu quero chamar a sua atenção para um versículo. É o versículo 5. Preste bem atenção ao versículo 5, que diz: e os homens de Nínive creram em Deus. Aleluia, não é? E os homens de Nínive creram em Deus
e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Glória a Deus. Amém? O versículo 5, ele diz: e os homens de Nínive creram em Deus. Glória a Deus. Irmãos, um primeiro e grande passo, o primeiro e grande passo, aquela cidade já estava dando. Diz a palavra de Deus que nós lemos: e o povo de Nínive creu em Deus. Amém. Vestiram-se de panos de saco, do maior até o menor, e proclamaram um jejum. Glória a Deus. O que foi que aconteceu? Eles, além de crerem em Deus, eles se humilharam diante de Deus. Aquele gesto de se vestir de panos de saco era uma demonstração de humilhação, de humildade. E toda a população de Nínive se humilhou diante de Deus. E a notícia não para por aí. A notícia também chegou ao palácio. Chegou ao palácio. A notícia chegou lá no rei. E o que é que diz a palavra de Deus? Porque, versículo 6, esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se nas cinzas. Glória a Deus. Irmãos, que gesto de humildade, que humilhação diante do Todo-Poderoso. Diz aqui que esta palavra, a mensagem de Deus, que Jonas pregava pelas ruas e pelas praças da cidade, chegou lá no palácio. E quando o rei tomou conhecimento, diz aqui a palavra de Deus no versículo 6, ele saiu do seu trono, tirou as suas vestes reais, se vestiu de saco, pano de saco, e se sentou nas cinzas. Irmãos, este era o maior gesto de humildade. Este era o maior gesto de humilhação. Glória a Deus. E além do rei se humilhar desta forma, ele decretou um jejum para toda a cidade de Nínive. E ele foi muito mais além. Ele disse: não só os moradores de Nínive, mas também todos os animais dos campos irão jejuar. Irmãos, pelo que eu sei, foi a primeira vez, né? Eu não sei se teve uma outra vez que até os animais jejuaram. Até os animais. Irmãos, que gesto, que humildade, que humilhação diante do Todo-Poderoso. Aí é quando eu digo, quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, nós mexemos com o coração de Deus. A mensagem de Jonas, que Deus deu a Jonas, era para destruir toda a cidade de Nínive por causa do seu pecado, da sua malícia. Mas quando o povo se humilhou, quando o povo se entregou diante de Deus, vejamos o que foi que Deus fez. O versículo 10, glória a Deus, glória a Deus, pelo versículo 10, ele diz: e Deus viu as obras deles, ou seja,
todo aquele gesto, Deus viu. Irmãos, Glória a Deus. diz o versículo que eu li, que todo gesto deles, Deus viu e mandou vitória. Porque Deus mudou a situação. Vamos completar com a leitura do versículo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus viu, além da humilhação, além da humildade daquele povo, Deus viu sinceridade. Amém? Deus viu sinceridade na alma e no coração daquele povo. E aqui diz o versículo 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Glória a Deus. Irmãos, que gesto, né? Que gesto, fazer Deus se arrepender de um decreto dele. Já estava decretada a destruição de Nínive, mas diante de um gesto sincero, de humilhação, de humildade, mexeu o coração de Jeová e diz que Deus se arrependeu. E Deus mandou dizer a toda a população de Nínive que não iria mais destruir a cidade. Glória a Deus. Aí eu volto para a leitura que nós fizemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, amém? Aí eu pergunto, queridos, é necessário humilhar-se ou não diante do Senhor? É necessário ou não? Glória a Deus. Terminaremos já já. Vamos concluir, não é? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, queridos, quando Deus falava desta maneira, é porque Deus estava vendo necessidade no meio do povo. Necessidade de quê? De humilhação. Deus estava vendo a necessidade da oração. Deus estava vendo a necessidade de buscar a sua face. Glória a Deus, não é? Muitas vezes as situações acontecem porque nós estamos um pouco adormecidos, e é necessário que venha assim uma situação, uma prova, para que a gente desperte. Amém? Aí Deus disse: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, glória a Deus. Se o meu povo agora tomar este caminho, é este o caminho que o Senhor quer da sua igreja. É o caminho da humilhação, é o caminho da oração, de buscar a face do Senhor, de se converter, amém? Dos seus maus caminhos. Tem muita gente aí, queridos, que está caminhando em caminhos que não agradam ao Senhor, mas Ele está dizendo aqui: se converter dos seus maus caminhos, queridos, depois que a igreja fizer tudo isto, veja a bênção, veja a vitória da igreja. Aí Deus diz: então eu ouvirei dos céus, amém? Ou seja, toda a oração da minha igreja, depois que ela se encaixar na minha vontade, dos meus planos, nos meus projetos, na minha palavra, eu vou ouvir a minha igreja. Glória a Deus. Eu vou ouvir a minha igreja. E diz mais:
perdoarei os seus pecados. Glória a Deus. Deus está dizendo: eu vou lhe ouvir, eu vou lhe ouvir, eu vou perdoar os seus pecados. E agora se prepare para o final. Glória a Deus. Que é exatamente o que nós estamos precisando hoje. É exatamente o que a igreja está precisando. É exatamente o que Alagoas está precisando. É exatamente o que o Brasil está precisando. E é exatamente o que o mundo está precisando. Aí Deus diz: e eu sararei a sua terra. Glória a Deus. E eu sararei a sua terra. É uma promessa de Deus. Ele quer sarar a terra. Amém? Ele quer curar a terra. Ele quer tirar a doença da terra. Mas é necessário se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. É necessário. Glória a Deus. É necessário. E como eu disse no início da palavra, esta mensagem, esta palavra é para o seu povo, é para a sua igreja. Então, queridos, professor Sidrônio, que possamos nos encaixar, nos enquadrar nesta vontade de Deus. E assim, a igreja de professor Sidrônio, eu falo especificamente porque eu sou o vosso pastor. E eu estou trazendo aqui esta meditação para a nossa igreja. Se fizermos assim, a igreja de professor Sidrônio vai ver milagres com os olhos abertos. Amém? Quer ver milagre na sua igreja? Quer ver milagre na sua casa? Quer ver milagre na sua família? Precisa que você quer que o Senhor sare a sua terra? Ore, se humilhe, busque a face do Senhor, se converta, e o Senhor irá fazer grandes coisas na tua vida, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Queridos, é assim. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos continuar em casa, orando, não é? Glória a Deus. Irmãos, domingo que vem é o segundo domingo do mês. Quando estávamos na normalidade, era o culto de missões, né? Mas como no momento, por decreto, nós não podemos fazer o culto de missões, mas eu estarei aqui com o secretário da igreja, com o tesoureiro da igreja, com alguns obreiros, estaremos aqui orando e recebendo as suas ofertas de missões. Então, se você tem a sua oferta guardada, você fez o seu voto, pode trazer, nós iremos receber com muito carinho, e segunda-feira estaremos entregando ali no templo sede. Então, queridos, domingo que vem, oferta de missões. Tudo indica que a nossa Santa Ceia será domingo pela manhã, como foi esse mês passado. O nosso pastor presidente, ele vai baixar uma nota, vai divulgar a qualquer momento. Estamos na expectativa, mas 99% para domingo pela manhã estarmos aqui servindo a Santa Ceia. E assim que o nosso pastor divulgar a nota, nós vamos informar a todos os irmãos. Eu, pastor da igreja, os presbíteros, os diáconos, estaremos aqui para servir aos irmãos. Então, queridos, até domingo, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Ore por mim, ore pelo pastor, pela nossa irmã Léa, para Deus nos dar graça, para Deus nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar aqui o presbítero Cícero, ele vai encerrar com oração, depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Oremos ao nome do Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo,
Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus, mas Tua igreja está de pé, porque a Tua mão tem sustentado, Senhor. Te pedimos, continua a Tua mão sustentando cada um do povo, Senhor, nessa face da terra, dando graça, dando vitória, Pai. Dando sabedoria, Senhor, nesses dias, e dando paz no seu interior, para não se perturbar com essas coisas, mas ficar continuado firme e aguardando a vitória que vem de Ti. Pai Santo Eterno, Todo-Poderoso, uma bênção toda especial para o Teu servo, pastor da igreja, Erival, junto com sua esposa, Pai, todos os obreiros. É isso que pedimos e até agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Os irmãos em casa e os daqui dizem amém. Que Deus nos abençoe.